Nosso tema hoje, o cara é consciente. E o texto, 1 João, primeiro capítulo, versos 5 a 10. Você que tem participado já desde o início sabe que nós estamos fazendo reflexões a partir da vida do apóstolo João. Falamos sobre várias histórias protagonizadas por João até aqui. Histórias que aparecem no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, no próprio Evangelho de João e também no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos entrar numa pequena série dentro desse nosso programa a partir das cartas que João escreveu. Porque as cartas que ele escreveu refletem um pouco do seu coração, das suas prioridades, das suas convicções e assim por diante. Então, esse primeiro texto está na primeira carta, ele escreveu 3 cartas, e finalmente o Apocalipse, que nós também vamos usar aqui para algumas lições interessantes. E nessa carta, nesse texto que está indicado no seu material, está escrito assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Se dizemos que estamos unidos com Deus e, ao mesmo tempo, vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Até aqui. Há algum tempo eu vi essa ilustração na internet e achei o máximo. O caminho do sucesso, segundo a expectativa, é uma linha reta, ascendente, sem percalços. Quem que não quer uma trajetória de sucesso assim? Meteórica de preferência, rápida, com baixo custo e altíssimo retorno. É o sonho da criança. Como é que a criança idealiza a sua vida? De forma meteórica, ascendente, sem percalços, chegando ao máximo da realização. Pergunte para um menino de 8 anos o que ele quer ser quando for adulto, e ele responderá em termos totalmente idealizados. Quer ser jogador de futebol, quer ser dono de alguma coisa. Um amigo, quando era criança, disse para a mãe: eu quero ser presidente. Aí ela não aguentou e riu. Ele viu ela rindo e falou assim: não, mas não é do mundo, não, é só do Brasil. Espetacular. Criança é assim. Não precisa ser presidente do mundo, pode ser só do Brasil. Já é alguma coisa razoável. O problema é quando nós crescemos e continuamos fantasiando as fantasias de criança. Que tudo vai ser ótimo, que tudo vai ser o máximo, que tudo vai dar certo sempre, que tudo vai ser fácil. A pessoa começa um casamento e está esperando uma linha reta, ascendente, sem percalços. Começa uma empresa, está esperando uma linha reta, ascendente, sem percalços. Começa um ministério na igreja que frequenta. Está esperando uma linha reta, ascendente, sem percalços. Quantas vezes, quando eu era pastor, recebi alguém dizendo: eu quero começar um projeto na igreja. Que projeto você quer começar? Uma reunião com pais para a gente debater a vida dos filhos. Boa ideia. Como é que você quer começar? Vamos avisar todo mundo, a gente faz uma reunião aqui, serve um café, beleza.
Aí faz a reunião, marca a reunião, vem lá 50 casais para participar da reunião. Fica todo mundo feliz, que bênção, marca de novo, marca a segunda, vem 40. Marca a terceira, vem 20. Marca a quarta, vem 10. Marca a quinta, o cara que marcou não quer ir. Por quê? Porque ele já não está curtindo o esquema. Ele achou que fosse crescer, que todo mundo fosse achar o máximo. Ele não estava esperando que fosse ter uma derrocada, que fosse ter problema, que fosse ser difícil, que ia ficar gente doente na família, que ia passar por luta na empresa. Na expectativa, muitas vezes infantil nossa, o sucesso é um caminho de linha reta, ascendente, sem percalços. Mas aí a gente descobre que a realidade é diferente. Essa ilustração sintetiza muita coisa da vida da gente. A realidade é alguma coisa diferente. O caminho para o sucesso não é sempre ascendente. Às vezes ele é decadente, porque toda pessoa que tem uma história de sucesso sabe quantas vezes achou que estava tudo desmoronando, achou que tudo estava perdido. Quando eu li Pai Rico, Pai Pobre pela primeira vez, porque eu sou filho de pai pobre. E o detalhe do livro Pai Rico, Pai Pobre é que o pai pobre não é pobre só por causa do dinheiro, é pobre aqui, ó. O pai rico é aquele que ensina sobre o dinheiro, como ganhar dinheiro, como se relacionar bem com o dinheiro. E eu li o livro pensando, eu vou virar esse jogo. Não virei até agora, tá? Já li o livro faz mais de 15 anos. Mas me surpreendeu quando o autor do livro diz, eu já quebrei várias vezes na minha vida. E tantas vezes eu tive que recomeçar. É impressionante. Você lê biografias de sucesso, elas sempre são marcadas por algum ponto de declínio, por alguma tristeza, por alguma perda, por algum preço que no final acabou ficando alto demais. O caminho do sucesso, na realidade, tem declives, tem obstáculos. Obstáculos obrigatórios, obstáculos que não precisavam estar lá, mas alguém pôs. Porque o ser humano é assim, às vezes tem prazer em colocar obstáculo no caminho do outro. Tem obstáculos que são da vida. Fazem parte. As intempéries, as montanhas no meio da travessia, as ondas no meio do mar. Existem obstáculos na vida que fazem parte. Agora, existem obstáculos que as pessoas põem. Obstáculos que as pessoas põem ou de forma necessária para elas, ou até de forma gratuita para elas. O que eu quero dizer com isso? Elas não vão ganhar nada com essa questão, mas elas vão fazer mesmo assim. Você já foi prejudicado por alguém que não ganhou nada com o que fez com você? Nada. O que a vida da pessoa melhorou? Nada. Mas mesmo assim, ela fez algo para prejudicar alguém. Agora, o pior tipo de obstáculo que aparece no caminho do sucesso é aquele que a gente mesmo coloca. Esse é dureza. Existem os obstáculos que fazem parte, existem os obstáculos que as pessoas colocam e existem os obstáculos que nós colocamos, que nós inventamos e pomos no nosso caminho. De repente, eu me deparei com uma barreira, com um obstáculo, com um impedimento, e quando eu dei por mim, fui eu que fiz isso. Fui eu que criei essa situação. Fui eu que arrumei para a cabeça. Esses obstáculos são os piores por quê? Porque eles não eram obrigatórios. Ninguém se colocou no nosso caminho para nos prejudicar e nós fomos os autores da dificuldade. E é sobre isso que eu quero falar com você, incrivelmente a partir dessas palavras que nós lemos, e você vai descobrir por quê. Que entre esse lugar onde você se encontra e o lugar onde você pode chegar, talvez onde você queira chegar,
E mais importante, onde Deus quer que você chegue. Existem obstáculos que podem ser colocados por você. E eles é que nós vamos identificar para tirar. Se tem uma coisa que o meu caminho, que já é marcado por obstáculos e impedimentos, não precisa, é de obstáculos e impedimentos criados por mim. E aí a pergunta que eu quero responder para você hoje é: que consciência, porque o tema é o cara é consciente. Consciente do quê? Que consciência eu e você precisamos ter para não colocarmos obstáculos no nosso próprio caminho? Para não sermos a razão pela qual não chegamos. Onde quer que podemos chegar, onde quer que queiramos chegar, onde quer que Deus nos queira. Eu tenho muitos lugares em que eu posso chegar, você também. Mas há lugares em que eu quero chegar. É diferente. Onde eu posso chegar é uma coisa, onde eu quero chegar é outra. Mas mais importante para mim tem sido a questão onde Deus quer que eu chegue. Porque esse é o lugar da realização plena. Esse é o lugar da satisfação absoluta. Esse é o lugar da felicidade que realmente vale a pena. Do que eu preciso estar consciente nesse meu caminho para não me perder nele? 3 lições que eu vou ensinar para você hoje. Primeiro, cuidado com o auto-engano. O que é o auto-engano? Auto-engano é quando você mente para você. E é um fenômeno incrivelmente comum na vida humana. A capacidade que nós temos de mentir para nós mesmos, de nos enganarmos a nós mesmos. O texto que nós lemos diz isso. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. Quando é que eu me engano? Quando eu acredito na mentira que eu conto. Há pessoas que acreditam na própria mentira. Existem as que fazem isso de forma patológica. As pessoas que têm mitomania. Já conheceu um mitomaníaco? Eu já atendi um mitomaníaco. Ele chega na clínica e começa a contar suas histórias inventadas. Por exemplo, atendi um sujeito uma vez que me contou de quando ele pilotou um caça do Exército Brasileiro e passou debaixo de uma ponte na cidade que ele morava. E foi um arraso. Saiu na TV e tudo. Eu falei, que legal, fiquei curioso. Onde é que eu acho essa matéria? Ah, eu trago para você. Mas o detalhe sobre ele é que ele realmente acreditava no que ele estava contando. Acreditava. Em cada história. Mas ele tinha uma patologia e por isso que ele estava naquela situação. Mas há pessoas que são mais sutis. Elas não têm uma patologia, mas elas têm uma inclinação para enganarem a si mesmas. Por exemplo, sabe aquela pessoa que diz assim, eu sou muito determinada? E ela nunca levou nada para frente? E você olha e fala, determinado? Como assim? Não, porque eu quando pego uma coisa para fazer... Rapaz, mas eu te pedi um negócio ontem, você falou que faria, você não fez. Não, mas isso foi uma exceção. Você pergunta para o sujeito, como é que está o casamento? Tá bom. Mulher está feliz? Ah, aquela lá está de boa com a vida. É mesmo, irmão? Não. Deixei comprar uns negócios essa semana, tá contentinha. Falei, que bom. Aí encontra a mulher na rua, e aí? Ai, não aguento mais. Não vejo a hora de separar. Falei, ué, mas você não é casado com aquele cara? Sou. Falei, então. Ele falou que tá tão legal. Falei, legal para ele, né? Para mim, não. Uma vez eu atendi um sujeito que chegou e falou, minha vida acabou. Falei, por quê? Ele falou, minha mulher foi embora de casa. Falei, como assim? Cheguei em casa, pegou as coisas dela e sumiu. Falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não sei, estava tudo bem. Falei, tô vendo. Ela deve ter enjoado de tanta felicidade. Sabe, tédio de alegria? Tem gente que não suporta a alegria. O que o sujeito está fazendo?
Enganando a si mesmo. Como é que estão seus filhos? Ah, meus filhos são maravilhosos. Pensa nos meninos top. Aí você conhece os meninos. Um já matou 4, o outro é drogado. Ué, cadê os meninos top? Mas a pessoa vai mentindo para si mesma, porque não quer encarar a verdade. Mente sobre quem ela é, mente sobre os relacionamentos que ela tem, mente até sobre a sua fé. Ah, eu acredito muito em Deus. Olha, quantas vezes uma pessoa chega em mim e fala assim, rapaz, esse trabalho que você faz, falar de Deus é tão bonito, gosto pra caramba, olha, parabéns. Ah, então vai lá. Não, uma hora eu vou. Por quê? Porque está dizendo para si mesmo alguma coisa que não é verdadeira. Enganando a si mesmo, porque é ruim admitir certas verdades. Pesa. Estava dizendo esses dias, né, que a gente tem um jeito de falar sobre certos desejos que reflete as nossas incongruências, né? Por exemplo, quando a gente diz assim, eu queria tanto. Essa é uma expressão que, se você analisar, ela reflete o não querer, mais do que o querer. E quando alguém diz eu queria, às vezes isso significa que, se quisesse mesmo, já estava fazendo. Por exemplo, quando eu estou lá na varanda da minha casa, vendo o Igapó, e o povo lá remando, de manhã, 6 horas da manhã, o povo remando. E eu tomando meu expresso. Eu falo para mim mesmo, queria tanto estar lá, remando. Ia ser top, hein? Fazer exercício 6 horas da manhã, como eu queria. Queria mesmo. Se eu quisesse, punha um short e ia lá. Por que eu falo que eu queria? Porque é chato dizer eu não quero. Povo burro. Remanda essa hora, vai arrumar mais uma coisa diferente para fazer. Para que fazer isso? É feio eu admitir. E isso não é grave. Mas sabe quando alguém fala assim, puxa, eu queria tanto ter mais tempo para os meus filhos? Queria mesmo. Porque quem quer vai lá e arruma. A gente arruma tempo para tudo. Esses dias o meu celular me falou que eu fiquei não sei quantas horas na rede social. Eu falei, vai cuidar da tua vida, ô. Mas eu tinha ficado um tempão, naquela semana. Falei, gente, olha o tempo que a gente perde às vezes numa bobagem. Tudo bem, eu trabalho com rede social, tenho uma série de questões que me exigem, mas eu sei que eu também perco um tempo aqui. Perde tempo às vezes com conversa boba, perde tempo com coisas que não interessam. Também não estou dizendo que a gente tem que usar todo o tempo para fazer alguma coisa com alguma finalidade específica, mas assim, a gente desperdiça muito tempo. Então, quando uma pessoa diz, eu queria ter mais tempo com meu filho, a pergunta que eu faço é, mas não quer mais? O que eu queria significa isso, eu não quero mais. Eu já quis um dia. Ou, como eu estou defendendo aqui, eu acho feio dizer que não quero. Por isso eu digo, eu queria. Queria tanto ter mais diálogo com a minha esposa. Olha, queria tratar ela bem. Queria fazer alguma coisa melhor por ela. Mas por que não faz? Ah, tá difícil. Eu e ela estamos meio brigados. A gente não está se falando muito. Pô, mas você está falando que você quer. Não estou falando eu quero. Eu estou dizendo eu queria. Eu queria significa assim, se cair do céu pronto, eu até pego. Mas se eu tiver que executar, aí é mais complicado. Isso é auto-engano. Auto-engano é quando eu fico repetindo os meus eu queria da vida e nada nunca acontece. Aí passam-se 20 anos e eu olho para trás e digo, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse aproveitado melhor. E tudo isso é auto-engano ainda, porque continua significando que eu não vou fazer nada. O problema do auto-engano é que ele serve à minha necessidade de dizer para mim mesmo que eu sou bom, que eu não sou tão ruim quanto eu penso, ou quanto parece, ou qualquer coisa assim. Por que a gente mente para a gente? Porque é dolorido admitir algumas verdades. É dolorido. É dolorido falar assim, pô, meu casamento está acabando por minha causa. É dolorido. É dolorido dizer assim, perdi meu filho, porque não dei atenção. É dolorido. Então eu minto para mim e digo, não, você sempre quis ter um relacionamento bom. Você sempre valorizou a família.
Você sempre... São jeitos que a gente vai encontrando de minimizar a dor da culpa. E eu não estou aqui também querendo que você se sinta culpado por tudo. Mas só dizer que o auto-engano não resolve o problema da culpa, ele apenas mascara. Porque qual que é o problema da gente mentir pra gente? A gente sabe. No fundo, a gente sabe. No fundo, eu sei. Pode ver, uma pessoa que mente para si mesma, quando é confrontada com a verdade, ela explode. Ela se destempera. Ela agride. Uma vez eu falei para um amigo, a gente saiu, ele tratou a esposa de forma muito ruim. Falei, rapaz, você trata sua esposa muito mal. Ele falou assim, na sua opinião. Eu falei, acho que na dela também. Não, você não tem nada com isso aí, você não vê o jeito que ela me trata. Eu falei, tá bom, não tá mais aqui quem falou, mas de repente, se você quiser a minha ajuda a conversar, por que não? Não, isso aí eu resolvo depois e tal. O que o sujeito está fazendo? Mentindo para si mesmo. Dizendo que não tem problema, tá tudo bem, eu é que estou vendo coisa onde não tem. Mas por que a reação é assim? Porque se o meu amigo aqui, o Beraldo, fala para mim, Marcelo, hoje você não tratou a Cris bem, não. Ô, Beraldo, não tratei mesmo, né? Rapaz, acabei falando umas coisas duras para ela, né? Me desculpa, eu vou pedir desculpa para ela também. Por quê? Porque é verdade. Agora, se eu não consigo admitir essa verdade, aí eu estouro com o Beraldo. Então, por que eu não digo para ele, obrigado pelo seu conselho, obrigado pela sua ajuda? Porque é difícil admitir. É difícil olhar para isso. Então, eu prefiro agredi-lo, dizer, você não tem nada com isso e tudo mais. Pode ver, você já disse verdade para alguém que te odiou por causa disso. E por que a pessoa fez isso? Porque ela sabe que é verdade. Porque quem, de repente, não acredita que seja verdade, até absorve a crítica. É mais fácil absorver uma crítica que não é verdadeira do que uma verdadeira. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa diz que você é burro, mas você se acha inteligente, você ri. Rapaz, tu é burro, hein? Eu? Eu sou burro? Sério? Eu? Agora, se o cara fala que você é burro e você se acha burro, você quer ir pra cima. Porque tocou na ferida, entendeu? Quando toca na ferida, a pessoa reage. Você tá com as costas queimadas de sol, o cara dá um tapa. Mas ele dá um tapa toda vez. O problema é que agora você está queimado. É mais fácil curar as costas, mas o que a gente prefere? Desviar, se defender, e se alguém acertar, ir para cima da pessoa. Pô, precisa bater? Pô, bate toda hora. Hoje que você está sensível, que doeu. O auto-engano faz com que nós andemos sensíveis todo lado. E sempre tem alguém tocando na nossa ferida. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas culpas, eu erro pra caramba. Mas uma coisa eu posso fazer, jogar limpo comigo mesmo. Não sou o melhor marido, não sou a melhor pessoa, não acerto em tudo, tenho meus fracassos na vida, estou aprendendo. Às vezes as pessoas não gostam nem de ouvir a verdade sobre a outra. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando na igreja, falei sobre isso, falei, gente, eu sou imperfeito, meu casamento é imperfeito, eu brigo com a minha mulher de vez em quando. Tudo bem que a culpa é sempre dela, mas de vez em quando a gente briga. Aí eu contei um episódio lá na igreja, de uma vez que nós saímos de um culto e começamos a brigar no carro. Porque eu perguntei para ela, falei, e aí, como é que você tinha feito a mensagem, né? Eu falei, e aí, o que você achou da mensagem? Ela falou, legal. Só que eu tinha achado o máximo a mensagem. E eu achei estranho ela falar legal. Eu falei, mas legal como? Queria que ela me elogiasse, entendeu? Dissesse, nossa, amor, você arrasou. Chegando em casa, eu vou te dar um trato que você merece. Era isso que eu queria, entendeu? Mas ela falou, legal. Aí eu falei, mas legal como? E fiquei insistindo. Ela falou, amor, não quero falar sobre isso não. Eu falei, não, pode falar. É alguma crítica? Pode falar. Quando eu falei pode falar, ela falou. Aí ela fez uma crítica dura.
que eu não recebi bem. Eu falei, não, mas espera aí, você está falando disso? Eu falei isso por causa de não sei o quê. Aí comecei a dar as minhas justificativas, porque a pessoa que não aceita a crítica, ela começa a se defender. E eu comecei a me defender, não. Quando eu vi, eu já estava falando assim, você entende alguma coisa de homilética, de hermenêutica, de exegese? Todas as palavras difíceis eu fui pondo na linha. Ela falou assim, se você não queria minha opinião, não precisava ter perguntado. Eu falei, não é que eu não queria, que você está sendo injusto. Aí ela começou a falar alto, eu comecei a falar alto, eu sei que nós saímos da igreja, chegamos em casa gritando. Eu parei o carro, desci do carro e bati a porta com tudo. Ela do outro lado falou assim, nervosinha. O nervosinho eu tinha topado. O nervosinha não. O nervosinha foi sacanagem. Eu sei que eu entrei bravo em casa e foi aquela confusão. E aí ela foi para o quarto e eu fiquei na sala. Não vou dormir com essa mulher só me atrapalha. Não tem uma palavra boa para me dizer, quer me pôr para baixo. Deus me fez casar com um inimigo e tal. Eu estava muito macho. E aí fiquei lá na sala quieto, e ela no quarto, e eu deitei, tipo, vou dormir por aqui mesmo. Tô deitado, aí eu sinto Deus falar comigo, assim, aquela voz que você ouve dentro da sua cabeça, mas você sabe que não é sua. O Dallas Willard fala isso. Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não nasceram em mim. Sacou? E aí essa voz falou assim, ela tá certa. Pô, rapaz, aí quebrou, hein? Aí eu revi na mente o que eu tinha feito, percebi que eu fiz errado, olhei para Deus e falei, perdão, Senhor. Ele falou, para mim não. Para mim não. Para mim, você vai pedir perdão, você tem que pedir perdão para a patroa. Aí subo eu lá no quarto. Contei isso na igreja. Cheguei em casa, naquele mesmo dia, terminou o culto, cheguei em casa, o telefone estava tocando. Na época que a gente usava telefone ainda. Estava tocando. Atendi, era um membro da igreja. Falei, irmão, aconteceu alguma coisa? Ele falou, então, pastor, estou incomodado com a mensagem. Falei, irmão, todo mundo incomoda com o que eu falo agora, hein? O que foi, irmão? Ele falou, o pastor contou uma coisa pessoal, mostrou que o pastor falha, erra. Aí eu fiquei pensando, se o pastor erra, imagina nós. Fala isso não. Falei, irmão, é claro que eu erro. Não, pastor, mas a gente gosta de pensar que pelo menos você não erra. E aí ficou insistindo comigo que eu nunca mais contasse um assunto delicado da minha vida pessoal. Falei, irmão, se eu não posso ser eu mesmo, eu não quero ser ninguém, entendeu? Como é que eu vou falar no púlpito e dizer minha vida é perfeita, tudo está dando certo, eu não tenho problema? Já preguei sem vontade de pregar, já preguei sem vontade de ser crente, já fui na igreja com ódio dos outros. Aliás, se tem um lugar bom para você ter ódio de alguém, é a igreja. A igreja é top para você ter ódio de alguém, porque todo mundo se esbarra, se cruza, se mexe com família e tal. Mas brincadeira à parte, eu não sou perfeito, mas se tem uma qualidade que eu acho que eu tenho é reconhecer que eu não sou perfeito. Consciência dos meus erros. Até para pedir perdão. Gente que é auto-enganada não pede perdão. Gente auto-enganada não se corrige. Prefere continuar acreditando na mentira. O sujeito não tem amigo. Ninguém gosta de estar perto dele, mas você conversa com ele, ele é amigo de todo mundo. Eu atendi uma vez um sujeito, não tinha amigos, a mulher dele queria largá-lo. E ele falava dos muitos amigos que ele tinha. Até o dia que ele falou de um tal de Will. Eu falei, que Will? E ele falando do Will, que o Will isso, que o Will aquilo. Eu falei, mas quem que é o Will? Ele falou, William. Eu falei, que William? Bonner. Eu falei, rapaz. Era amigo de todo mundo. Chamava todo mundo por apelido. Morreu a rainha esses dias. Um amigo falou assim para mim, e a nossa Betinha, hein? Eu falei, quem é Betinha, irmão? Foi a Betinha. Foi embora. Eu falei, que Betinha? Foi a Betinha, a rainha da Inglaterra. Eu falei, essa Betinha. O sujeito não tem amigo, mas gosta de pensar que todo mundo gosta dele. Por quê? Porque é um auto-engano.
É muito ruim dizer assim, ninguém gosta de ficar perto de mim porque eu sou chato. E a verdade é essa. Esses dias um cara falou assim para mim, é que tem gente que tem energia ruim. Ninguém tem energia ruim, as pessoas são chatas. Eu não fui, aquele grupo lá tem uma energia ruim. Não, aquele grupo é chato. Entendeu? Senti uma energia tão ruim. Não, o cara é mala pra caramba. Não é energia, não. É aqui, ó. O cara é chato, por isso que não dá para ficar perto. É muito ruim a gente ter que parar uma hora e falar, o que eu fiz com a minha vida? Falei esse domingo numa igreja que eu fui pregar em Campo Mourão. Comecei a mensagem falando assim, e quando a gente não gosta de quem a gente é? Dureza, né? Porque tem uma hora que a gente dá aquela olhada para a vida da gente e fala, não era bem isso que eu estava querendo nessa altura do campeonato. E aí tem todo um processo para a gente voltar a trilhar o caminho. Então, se você não quer pôr obstáculo no seu caminho, fuja do auto-engano. O auto-engano é um obstáculo poderoso. Por quê? Porque você está travado acreditando que ainda está andando. Entendeu o problema do auto-engano? Eu estou longe do meu objetivo, mas firme e forte na certeza de que estou chegando lá. Porque estou mentindo para mim mesmo. Segundo, isso aqui é dureza. Autossabotagem, que é quando você arma para você. Porque o auto-engano é quando você mente para você. A autossabotagem é quando você arma para você. E essa é uma coisa que eu tenho tratado na minha vida há muitos anos. Como a gente tende à autossabotagem. O que é autossabotagem? É o fenômeno pelo qual você se faz inimigo de si mesmo. A autossabotagem é o fenômeno pelo qual você cria armadilhas na sua trajetória. O que é autossabotagem? Autossabotagem é você ter tudo para ser feliz e não ser porque não se permite. Sabe quando você diz para uma pessoa, amigo, você tem tudo para ser feliz, cara? O que acontece com você? A gente se autossabota toda hora. Por exemplo, você tinha um compromisso que ia ser fundamental para fechar um negócio, para ter uma oportunidade nova, aí você esquece e não aparece. Eu esqueci. Não, isso chama autossabotagem. Você deu um jeito de criar uma cena mental que tirou você do foco. Porque lá no fundo, você estava funcionando em torno da ideia de que não merecia aquela vitória. Quem que se autossabota? Primeiro, quem tem culpa. Toda pessoa que carrega culpa acha que ela não pode ser feliz. Então, quando ela está perto de ser feliz, ela faz alguma coisa para não ser. A pessoa que tem medo do sucesso, ou por causa da responsabilidade, você já conheceu pessoas que têm medo do sucesso? Vão ficar expostas. Vão ser cobradas num nível que não estão acostumadas. Eu conheci, já atendi muita gente que tem medo de sucesso. Tem pessoas que têm medo da dor, e aí sabotam uma experiência favorável porque acham que aquilo pode trazer algum tipo de sofrimento. Enfim, há várias razões da autossabotagem. E João toca nesse ponto quando ele diz, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. O que ele está dizendo? Se você diz que está unido com Deus, mas vive na escuridão, o que você está fazendo com a sua relação com Deus? Sabotando. Sabotando. O autossabotador é aquele que sabe que o melhor é aqui, mas ele vai para cá. Pergunta para um autossabotador assim, rapaz, o que você quer da vida? O que eu quero da vida é ter uma família boa. E como é que você está correndo atrás desse objetivo? Ferrando com a minha família. Impressionante. O que você quer para a sua vida profissional? Eu quero ser líder. E o que você está fazendo para chegar nisso? Estou me escondendo de todo desafio de liderança que aparece na empresa. O que você quer para a sua vida? Eu quero me aposentar com alguma poupancinha, com algum dinheiro para eu ter algum descanso na velhice. O que você está fazendo? Torrando tudo e endividando. Como é que é? Querer andar com Deus e ao mesmo tempo ficar na escuridão.
É isso que João está dizendo. Autossabotagem é quando você tem um ideal bonito, mas você parece que está sempre indo na direção contrária. Autossabotagem é quando a gente diz que tem uma prioridade, mas a gente não trata como prioridade. Minha mulher pega muito no meu pé por isso. Ela fala, Marcelo, cuidado com a autossabotagem. E ela tem razão, porque eu sou autossabotador. Ela fala assim para mim, quando você está perto de ter uma experiência espetacular, parece que você desestimula. Sabe aquela coisa assim, ó, já ligou pro fulano? Não, ainda não, vou ligar. Pô, mas por que não ligou ainda? Não, eu vou ligar, eu estou aqui pensando na melhor ocasião, tal. Mas por que não ligou ainda? Não, vou ligar, vou ligar. Mas você não precisa dele para te ajudar? Não, já falei para ele que eu vou ligar, assim que der eu vou ligar. Mas por que não ligou ainda? Não tem resposta, você não ligou ainda porque está sabotando o processo. É tão importante que isso aconteça que você não faz. É doido isso. É doido, você tem um monte de gente perto de você que é autossabotador, um monte. O cara tinha a tacada da vida na mão, ele... Sabe o jogador que perde pênalti? Indecisão. O cara bateu 50 mil pênaltis no treino. No jogo ele erra. Claro que tem um aspecto emocional, as pressões, o calor do jogo é diferente de treino. Mas às vezes, inconscientemente, o cara errou de propósito. Lembra aquele jogador italiano que bateu o pênalti na final da Copa do Mundo contra o Brasil? Roberto Baggio. Meu, ele chutou aquele pênalti na lua. É uma coisa pavorosa. O cara vai bater o último pênalti do time dele. Chuta na lua. O cara não sabe chutar uma bola no gol? Sabe, claro que sabe. Agora, tirando tudo mais que poderia ser, também pode ser um caso de autossabotagem. Porque, assim, tem gente que na hora do sucesso chuta para fora. Muito. É uma coisa assim, você fala, meu Deus, eu não acredito. Seu menino faz sabotagem de si mesmo na prova do vestibular. Ele tirou primeiro lugar no simulado da escola, no vestibular ele não passa. Aí você fala, filho, você errou isso aqui, você respondeu certo na prova na semana, como é que você foi errar na prova definitiva? Ele não sabe te explicar. Porque ele fez autossabotagem. Como um menino que eu atendi uma vez. Ele descobriu que ele tinha feito autossabotagem por uma coisa que na hora ele nem tinha processado. Ele estava indo fazer o vestibular e o pai levando. No carro. Levando. Aí o menino lá, focado, vai passar, fez um cursinho espetacular, no simulado foi super bem, ficou em terceiro, quarto lugar. Um menino cabeção, espetacular o menino. No caminho, o pai falou para ele nem tinha se ligado na minha conversa com ele que ele lembrou. O pai falou assim para ele, ei, filhão, agora vai começar a faculdade, vida nova, chega de ser criança, agora é vida adulta, agora é se preparar para fazer sucesso na vida. O moleque não estava pensando nada disso. O moleque estava pensando só em fazer o vestibular. Ele não estava pensando que aquilo ia inaugurar uma nova etapa, que ele ia virar adulto, que o pai agora ia olhar para ele de outro jeito. Quando o pai disse isso internamente, sem pensar nisso, inconscientemente, ele foi tomado de um pavor daquela prova. Errou o que sabia. Autossabotagem pura. Porque eu entrar numa nova etapa, ser responsável por tudo, começar a ter que já dar resposta sobre o tipo de pessoa que eu vou ser lá na frente, tô fora. Só que não pensou isso, simplesmente foi lá e não passou. A gente autossabota, às vezes, até em coisas, não vou dizer de menor importância, porque tem grande importância. Mas às vezes em casa, no ato sexual com a esposa, a gente pode sabotar. Aí fica ruim para nós, fica ruim para elas. E a gente fica lá tendo que entender o que aconteceu. Autossabotagem. O cara autossabota porque na hora do amor, ele faz uma pergunta. Tipo... Eu pensei numa aqui, né? Vamos... O cara tá lá namorando, tudo mais. Fala assim, ó, amor, que delícia que tá aqui, né? Tô até pensando que sábado é aniversário da minha mãe.
Aí a mulher fala, eu nem vou lá. Não, como não vai? Eu não gosto da sua mãe. Como não gosta da minha mãe? Aí o cara fala assim, ela não gosta de sexo. Claro que não. Você sabota o sexo. Cada hora é uma ideia maluca. Tá lembrando de coisa, né? Tá lembrando. Por que você fez isso? Eu brinco às vezes com o pessoal que eu atendo. Mas por que você fez isso? O sujeito contando para mim uma vez assim, não, porque eu fui fazer as pazes com a minha mulher, a gente estava sem se falar uns dias. Aí eu cheguei e falei, nós vamos conversar. Do jeito que tá, não tá legal, a gente precisa se acertar. Você é uma pessoa difícil, eu sou difícil, você tem o temperamento da sua mãe, que é uma pessoa intragável. Aí eu perguntei, irmão, qual que era o objetivo mesmo? Ele falou, fazer as pazes. Eu falei, tô vendo, o objetivo era fazer as pazes, ia ser maravilhoso. Vamos ficar de bem aqui, apesar de sua família ser um bando de desgraçado e você não valer nada, podia se abraçar agora, né? Isso é autossabotagem. Olha quantas situações da vida a gente pode sabotar o nosso próprio desejo. Eu quero ter um momento bom com meu filho, já começo chutando o balde. Fiz todo um ensaio, desmarquei compromisso, fiz toda uma agenda para ficar com meu filho, já chego e estrago o momento de saída. Sabotagem. Então, assim, eu não sei o que acontece com você, mas vale a pena perguntar para si mesmo, será que eu estou sabotando o meu caminho? É só você perguntar, por exemplo, o que está pendente na sua vida hoje, que você já podia ter resolvido e não resolveu, sem motivo para não ter resolvido. Que momento recente você estragou, trazendo outro momento para dentro daquele, não resolveu nem o outro e ainda estragou esse? São formas de autossabotagem. Às vezes a gente precisa orar e pedir para Deus revelar onde é que a gente está se sabotando. Para a gente parar com isso, porque tipo assim, já tem o diabo para me sabotar, já tem gente que parece o diabo para me sabotar. Aí eu também. Aí é dureza, né? E por último, isso aqui é um negócio muito complicado. Autoindulgência. É o terceiro obstáculo. O que é autoindulgência? É quando você se explica para você. É a tal da cultura da justificativa. É quando tudo a gente tem desculpa. Qual que é a diferença da autoindulgência para o autoengano? No autoengano eu minto para mim. Eu pego uma falsa afirmação e assumo-a como verdadeira. Na autossabotagem, eu armo para mim. Eu pego uma situação e a estrago de propósito sem saber que estou fazendo isso de propósito. E na autoindulgência? Eu começo a identificar fora de mim as razões pelas quais as coisas não dão certo para mim. É a distribuição das culpas e dos culpados. É o que aconteceu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem se auto-enganou. A serpente disse, quando vocês comerem desse fruto, vão ser como Deus. E eles acharam que isso ia ser o máximo. Nós vamos ser como Deus. Olha o auto-engano aí. Melhor que somos agora, do jeito que Deus é, vai ser top. Hein? Eles se auto-sabotaram, viviam no paraíso e jogaram o paraíso no lixo. Mas eles também foram auto-indulgentes. Porque quando Deus chamou o homem, perguntou para ele assim, por que você está escondido? O homem falou assim, porque eu estou pelado. Como é que você sabe que você está pelado? Isso nunca foi um problema. Você por acaso comeu do fruto que não era para comer? O que o homem respondeu? Comi. Sou um cretino, palhaço, fiz tudo errado, mereço a morte. Foi isso que o homem disse? Ele respondeu, a mulher que tu me deste, porque o homem é sacana, né? Ele podia ter dito, a mulher me fez pecar, mas ele disse, a mulher que tu me deste, ou seja, é meio culpa dela, é meio culpa tua esse negócio aí. Eu estava aqui de boa, só eu, o paraíso e tudo mais.
TV a cabo, eu punha no canal que eu queria. Aí o senhor falou, não, vai sofrer, camarada. Vou te fazer uma esposa. Aí, olha aí, ó, que fim virou. A mulher que tu me deste me fez pecar. Aí o senhor chama a mulher. Escuta, é verdade isso? Ela fala, não, a serpente me enganou. Aí você faz as contas, num mundo que só tem 2 pessoas, tem 4 culpados. Deus, a mulher, o sujeito e a serpente. Isso é autoindulgência, quando eu explico a minha vida em função do outro. A culpa não é minha. Ó, eu queria ter ido lá no horário, mas aí minha mulher atrasou, que ela queria pôr uma roupa que não estava pronta. Aí, por isso que eu te deixei esperando lá 1 hora, porque minha mulher me atrasou. Falei, mas sua mulher não era para vir então, mas ela queria que eu levasse ela num lugar antes. Entendeu? Aí eu vou dando as minhas desculpas. E sabe o problema do autoindulgente? É que ele acha que todo mundo tem que aceitar o que ele explica. Pode ver, você tem um funcionário autoindulgente, ele nega. Aí você fala, amigo, era para você ter entregue hoje, não entregou. Ele falou, então, mas ó, falei com o fulano para ele me ajudar, ele ficou de me ajudar e não veio. Aí você fala, mas o fulano não tem nada a ver com isso, eu pedi isso para você. É, mas ele falou. Você pode ver, o cara fica insistindo. É, mas ele falou que ia me ajudar. Eu falo, mas cara, eu não tenho nada a ver com o cara. Por que você não fez mesmo sem... Não, porque ele falou, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer sem ele me ajudar, já que ele falou que ia me... Aí o cara fica nesse papo, ele não consegue dizer assim, cara, pisei na bola, né? Rapaz, você tá falando aí, eu pisei na bola. Tinha nada que ter esperado nada, você me pediu e eu falei que ia fazer. Mas não. E se você falar, não vou aceitar sua desculpa, ele acha que você é ruim. Você é que é ruim. Seu filho é autoindulgente. Você quer matar seu filho por causa disso. Porque você fala assim, filho, você não foi? Você não foi na escola fazer a prova? Ah, a mãe não me levou. Filho, a escola é vizinha aqui. É, mas a mãe falou para eu esperar que ela já me levava. Mas, filho, você sabia o seu horário. É, mas a mãe falou que ia comigo de mão dada. Filho, você tem 25 anos. Que droga é essa, cara? Autoindulgente. Ele realmente acredita que a culpa dele ter feito tudo errado não é dele. Aí o João fala assim, ó, se dizemos que não temos cometido pecado, estamos acusando Deus. O autoindulgente, ele é tão doido que tem uma hora que ele está desculpando a si mesmo, colocando a culpa em Deus. Ah, mas se Deus quiser... Não fez. O autoindulgente nunca aceita a culpa. Por quê? Porque tem compromisso com uma autoestima que está abalada, tem medo da rejeição, aí são problemas infinitos. É assim, ó, se você me perguntar qual é o meu problema, eu tenho os 3. Autoengano, num nível que está cada vez mais baixo na minha vida, porque é uma coisa que eu tenho tentado resolver, mas existe ainda. Autossabotagem, que esse é o meu calcanhar de Aquiles. E autoindulgência, porque a vontade, às vezes, de jogar a culpa em todo mundo é real. Então, assim, se você se identificou num dos 3, ou até nos 3, bem-vindo ao clube. Não é para você sair daqui mal, embora vai sair, mas não é para isso. É para você pelo menos observar se isso não está atrapalhando você em alguma coisa. Porque se estiver, dá para tirar, se não tudo, pelo menos um pouco. Sobretudo da autossabotagem, porque a autossabotagem é um negócio que impede a gente de ser quem Deus quer que a gente seja. Não seja autoenganado, nem autossabotador, nem autoindulgente. Que aí você tira 3 grandes obstáculos do seu caminho. Deixa só os que os outros põem e o que a vida põe. Porque quem supera os próprios, supera todos os outros. 2 frases que eu separei para você que eu achei ótimas, tem tudo a ver. Martinho Lutero é uma frase mais pastoral, mais confessional, mais espiritual. Se você não sente nenhum pecado, né, o cara do autoengano, certamente está em pecado e até a morte. E o pecado reina poderosamente sobre você.
É um auto-engano terrível. E Blaise Pascal, que já é um pouco mais filosófico, um pouco mais moral, um pouco mais da pragmática da vida, né? É, sem dúvida, um mal ser cheio de defeitos. Mas é um mal ainda maior ser cheio deles e não querer reconhecê-los. Vamos ficar em pé? Obrigado, Pai, por essa noite, por essa conversa. São assuntos delicados para nós, todos eles. E eu sei que alguns de nós aqui vimos situações que estão se repetindo na nossa história. Meu pedido, Pai, é que o Senhor dê sabedoria para cada um. Porque ninguém precisa viver preso no auto-engano, na autossabotagem, na autoindulgência. Todos nós podemos ser livres disso. Ajuda-nos. É a minha oração, pedindo para que, pelo menos num primeiro momento, o Senhor nos ajude a trazer isso à consciência. Que eu sei que quando estiver na nossa consciência onde estamos errando, vamos ter coragem para tomar as decisões necessárias. Abençoa cada homem aqui. São queridos que têm feito desse espaço um espaço especial nas suas vidas. Que sejam abençoados por isso. Obrigado pelos nossos visitantes que hoje vieram. Abençoa-os também, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Bom descanso. Até terça-feira que vem. Teremos reunião terça-feira que vem, véspera de feriado. Podem vir tranquilos. Véspera de feriado.